casais, de 10 casamentos que eu vejo em crise, 8 casamentos, a causa é o marido. Uma mulher, se ela quisesse, ela fazia o homem voar alto. O problema é que tem muita mulher fazendo com que o homem se enterre vivo. Isso as mulheres não entendem. Até hoje eu nunca vi um homem agredir uma mulher que a mulher não tenha colocado o dedo na cara, que a mulher não tenha afrontado, que a mulher não tenha confrontado. Por quê? Não tem como falar que, não. A minha mulher tem que me procurar pra que eu me sinta homem. Larga de frescura, amigo. Homem você já é. Se eu exijo que ela se deite comigo nas horas que eu estou com desejo, aceite a exigência dela de conversar quando ela deseja também. Isso as mulheres não têm noção de como é isso. Mulheres que se relacionam com homens casados são mulheres sem princípios, sem valores. Se você casar com essa mulher, você pode ficar certo. Você vai levar calha. Tá pior isso de uns tempos pra cá, e por quê? Ela pode fazer 10 coisas perfeitas. Ela errou uma vez, eu vou olhar só pro erro dela, e eu vou dar cabimento pro erro dela, e nós vamos brigar por causa daquele erro. Na maioria dos casais, sabe? Então, tipo, a mulher fala tal coisa, ele abaixa a cabeça. Fala tal coisa, abaixa a cabeça. As pessoas falam assim, mas é sério que você ama sua esposa como você amava quando você casou com ela? Eu digo, não, claro que não. Quais atitudes você me diz assim do homem que gera essa insegurança na mulher? Uma mulher necessita admirar o homem que tem ao lado. E eu desconheço uma mulher que admire um caba passivo. Uma mulher que admira o homem que tem em casa. Meu amigo, ela faz um sexo com você como ninguém. Que tá trazendo muitos ensinamentos não só para todo o Brasil, mas para mim também. Eu estava me vendo num momento um pouco perdido, um pouco bagunçado, e agora eu acho que eu tô vendo luz no fim do túnel. Amém. Luiz André, meu irmão, muito prazer, muito obrigado por estar aqui com a gente. Viu? Tudo bom aqui? Luiz André, é isso mesmo, né? É. Luiz, obrigado por ter vindo. Eu sei que o homem pra estar aqui com a gente tem que abrir mão de muita coisa, tem que parar muita coisa. Então, obrigado, cara. Valeu bem mesmo. Pertinho, bem aqui, né, cara? Do lado. Só 4 horas de voo, mais ou Você pegou menos. 2 voos pra daqui, ó. E daqui você vai pro outro canto, né? Tipo, o cara só Daqui parou. vou amanhã. Mas que estamos é isso, viajando de velho? novo. Estamos sim. Pode falar, Luizão, de boa? Tranquilo? Boa, não importa, não? De boa, de boa. Você, me conta uma coisa, cara, porque assim, eu sei que você não foi intencional trazer talvez o seu projeto, falar de relacionamento, ajudar pessoas na internet. Parece que meio que aconteceu por acaso essa cena. Foi isso mesmo? Tem como você contar um pouquinho só pro pessoal contextualizar? Sempre acidental. Assim, eu sempre gostei de trazer conteúdo, assim, foi sempre algo que me queimou, assim, sempre queimou muito no meu coração, de alguma forma, desenvolver pessoas em âmbito profissional, né, certo. Tal. Mas eu tinha uma outra pegada muito forte, que eu já trabalhava com usuários de droga há muito tempo, né? E esse trabalho com eles era exatamente tentando ver formas da gente conseguir resgatar essas vidas para inseri-las novamente na sociedade, produzindo, né? Ver jovens crescendo, desenvolvendo. Então eu trazia temas os mais diversos possíveis. E aí quando foi ano passado, eu fui fazer exatamente algo muito parecido. Era um podcast como esse, só que normalmente as pessoas falam muito sobre negócio comigo, né? E aí de repente eles começaram a me questionar sobre vida pessoal. Relacionamento. E aí, rapaz, assim, algo que eu e minha esposa, nós lidamos com casais há mais de 20 anos, assim, quase 20 anos já. E foi, assim, algo muito natural pra mim. Comecei a falar sobre relacionamento, comecei a falar sobre o meu casamento, sobre a minha paternidade, o relacionamento com os meus filhos, aquela coisa. E foi um papo super bacana. Foram quase 3 horas de podcast, inclusive. E era um podcast que estava começando. Eles tinham pouquíssimos seguidores pelo Instagram. Não, eu fui muito mais para dar uma força para eles. Sim. E aí no dia seguinte, eles fizeram um corte e eles postaram esse corte. E quando eles postaram esse corte, com algum tempo, entraram em contato comigo, disseram, você tá vendo o que tá acontecendo? Eu falei, o que é que tá acontecendo? Ele falou, pô, o post tá com pouco tempo que a gente postou, já tá com mais de 100 mil views. Eu falei, é sério isso? Aí, quando eu fui ver depois de umas 2, 3 horas que eu tava ocupado, que eu fui, já tava batendo 1 milhão. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, gente, é isso, é casamento. As pessoas elas estão sedentas de aprendizado no que diz respeito a casamento, né? As pessoas, elas se especializam em tudo na vida, mas não se especializam na arte de casar, e é o que a gente tem de mais importante, né? É o casamento. E aí eu comecei a falar sobre casamento, e comecei a viralizar de uma maneira assim absurda, né? Toda semana, e aí vem acontecendo. E posto muita coisa também do meu próprio relacionamento, eu e minha esposa, hoje você já meus filhos. Fala da parte pessoal mesmo, ali no seu Instagram, tranquilo. Total. A gente gosta demais disso, assim. Sim. E assim, a quantidade de casais que a gente já trabalhava com casais, eu já liderava homens, minha esposa já liderava mulheres na igreja, né? Então, assim, a gente já tinha isso aí muito forte. Cara, e nunca tinha pensado em tipo, ir pra internet, pra... Não. E aí,
assim, nunca é do nada, né? Sim. Nunca é do nada. Eu tenho muita fé, eu creio muito em Deus. Assim, então eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que eu amo. Então naquela hora que nós começamos a entregar, que eu comecei a entregar algo que estava, de alguma forma, contribuindo com muito relacionamento, principalmente trabalhando postura dos homens, que eu acho que o homem necessita se colocar como homem, né? Eu acho que a mulher ela necessita se colocar com mais feminilidade e tal, e uma série de situações. A coisa começou a crescer e hoje, semanalmente, a gente viraliza pelo menos um post toda semana, tá aí, tá estourando. E aí entrou a história lá da faca Tramontina aí na história também. Eu sou muito direto nas colocações, né? E eu creio que a gente tem que ser direto, a gente não tem que ficar Quando dando alguém manda rodeio. caixinha de pergunta, né? Você já dá. Caixinha de pergunta, Mas tem gente que manda caixinha esperando que o faça, entendeu? Tem gente que já manda esperando, é que a gente sabe. Tem algumas caixinhas que eu não posso responder, obviamente, né? Porque são situações realmente bem... Porque as pessoas se expõem também, né? As pessoas se expõem demais. Doido isso, é como as pessoas mandam. As pessoas se expõem demais. Tem posts meus que eu paro pra ler assim e olho assim, aquela pessoa que tá se expondo absurdamente. Né? E aí meu coração fica muito apertado, porque eu queria poder atender todo mundo, mas não tem como. Inclusive não sou eu que atendo o meu direct, não sou eu. Já tem um tempo já que eu saí um pouco disso. Mas todas as pessoas que chegam lá, elas são atendidas, né? Dependendo do caso, assim, eles me passam. Eu não sou psicólogo, as pessoas ficam querendo marcar consulta e aquela coisa, eu digo, eu não sou psicólogo, né? Então, para deixar bem claro isso. Pessoal, manda mensagem querendo se marcar, porque como... Eu mentorio muitos empresários hoje. Então as pessoas veem isso e acham que eu mentorio casamentos também. E assim... Casamento eu não mentorio, eu ajudo, né? Então, assim, sempre que é possível, nós abraçamos as famílias, a gente faz eventos para casais, né? Porque, ao meu ver, não tem nada mais precioso do que a família, sabe? Eu acho que a coisa mais valiosa que já foi inventada por Deus foi a união entre o homem e a mulher. E isso, para mim, é algo muito precioso. E se a gente puder, de alguma forma, contribuir com as outras famílias, porque, é como eu sempre digo assim, o que eu passo... Não foi o que eu li, estudei, não é o que a psicologia fala, me ensina. Não, o que eu falo foi o que eu vivi, né? Foi o que eu vivi. Eu vivi um tempo muito difícil no meu casamento também. Você também teve uma fase dessa? Não. Eu tive o fim do meu casamento, né? Eu com 7, 8 anos de casado, eu decidi por me separar. E assim, coisas aconteceram, né, que transformaram completamente a nossa vida. Eu me dei o direito de olhar para mim mesmo, né, me dei o direito de ser confrontado, né, e entender que fim de casamento sempre é uma consequência de más escolhas, de ambos. Sim. Né? Eu não vou mentir para você que eu sou muito tendencioso pelas mulheres, sabe? Sou muito tendencioso pelas mulheres. São 18 anos lidando com casais, né? E nesses 18 anos lidando com casais, de 10 casamentos que eu vejo em crise, 8 casamentos, a causa é o marido. Tá? A causa, normalmente, estou falando da minha experiência. Sim. Né? Então eu, de uma maneira muito clara... As pessoas falam assim, você bate muito nos maridos, eu acho que você poderia bater menos nos maridos. Eu digo, não, eu não acho que eu devo bater menos nos maridos, não. Eu acho que eu devo continuar batendo nos maridos e também exorto as esposas na medida do possível. Sim. Mas eu acredito muito nessa coisa, sabe? Que você tem a esposa que você merece. Sabe? Todo marido tem a mulher que merece. Você tá reclamando demais. Sabe? Dela. Cara, é aquela coisa. Se eu sou um homem muito orgulhoso, se eu sou um homem muito individualista, que penso muito em mim, isso é típico, né? Eu tenho direito, né? Eu tenho direito, tem nome. Casou, não tem mais direito. Casou, você não tá mais sozinho. Casou, são os dois, somos nós. Agora o direito é mútuo. Agora o que eu faço, eu pergunto a ela. O que ela faz, ela pergunta a mim. Nós caminhamos juntos. Nós queremos caminhar juntos até o último dia da nossa vida. É para sempre. Não existe outra opção. Então nós somos um só, não tem lugar pra... mas isso é uma prisão. Cara, uma prisão tão gostosa. Uma prisão tão boa. A prisão tão boa quando você constrói algo que faz sentido, que você constrói a segurança que você tem. Não tem dádiva maior para um homem do que uma mulher segura em casa. Uma mulher segura em casa é um presente de Deus. Só que o homem às vezes age com tanta tolice que o que ele faz é o contrário. Ele provoca
cada vez mais insegurança na mulher. Então, meu amigo, você ter uma mulher em casa insegura é uma praga, é uma loucura, é um inferno. Quais atitudes você me diz assim do homem que gera essa insegurança na mulher? Que gera insegurança? Insegurança, que deixa essa mulher insegura. Não sei se você já ouviu essa expressão. Eu trabalho a semana toda. Qual o problema de eu estar no bar com os amigos? Qual o problema de eu ir pra festa com os amigos? Qual o problema de eu chegar mais tarde? Qual o problema de eu ir por racha e depois ir encher a cara? Qual o problema? Sempre, tudo que você fizer que for necessário, ou qual o problema, fique certo. Tem um problema. Não faz. Não faz. Porque o ponto não é você ir na sexta-feira com os amigos para a mesa de bar, não. O ponto é, isso não pode se tornar algo rotineiro. Eu trabalho a semana toda em função disso. Sabe? Tem homem que fica se coçando. O cara acorda de manhã cedo pensando, sextou, né? Já tá naquela loucura. Da 1 da tarde já tá ligando pros amigos e tal. Amigo, e a tua mulher, cara? Tua mulher tá a semana todinha trabalhando também. Tua mulher também tem a mesma rotina difícil para na sexta-feira ela chegar e ter que ficar esperando o marido chegar em casa. E o marido chegar em casa ainda por cima. Pura cachaça. Poxa, cara. Aí não quer que a esposa reclame? Amigo, não dá, cara. A gente não pode ter tudo. Nós não podemos ter tudo. Agora, se a sua esposa não se incomoda com isso, se a sua esposa, para ela tá tudo bem você chegar melado em casa, falando besteira, sendo palhaço na frente de todo mundo, se a sua esposa não se incomoda com isso, amigo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas se a sua esposa se incomoda, ela é carne da sua carne. Se ela é carne da sua carne, se o que eu tô fazendo tá incomodando o outro, por que eu continuo fazendo? Amar é isso, cara. Amar é sacrificar. Existe uma diferença entre amar e gostar. É possível eu amar alguém e gostar? É possível eu gostar de alguém e não amar? É possível eu amar e não gostar? Tô te perguntando. É possível eu te amar e não gostar de você? Aparentemente não. Claro que é possível. Jesus diz, amai-vos os vossos inimigos, certo? Por decisão. Eu amo esse cara, mas eu não gosto dele. Eu ajudo esse cara, colaboro para que ele tenha sucesso, mas eu não gosto dele. Porque gostar tem a ver comigo. Quando eu digo assim, eu gosto muito do Dudu, não é Dudu que eu gosto do que o Dudu me causa. Por isso que casamento tem horas que eu gosto e tem horas que eu não gosto. Que te causa, né? Certo? Porque gostar tem a ver comigo. Gostar sou eu. Amar tem a ver com o outro. Por que amar tem a ver com o outro? Amar é... Eu adoro a mesa da sexta-feira. Mas a minha esposa tem horror a isso. Ato de amor. Eu sacrifico o que eu gosto para fazer com que ela goste de mim. Porque quando eu faço isso, ela não gosta. Quando eu abro mão, ela gosta. E assim a gente constrói o nosso amor. Eu abro mão das coisas que eu não gosto. Eu abro mão das coisas que eu gosto e que incomodam o meu cônjuge. Isso Sim. É amor. Amar é sacrifício que o mundo já viu, se deu. Olha, a maior prova de amor que o mundo já viu se deu por um sacrifício. É verdade. Jesus, né? Foi a maior prova de amor. Ela morreu na cruz para fazer antes de Jesus Cristo. Deus não gostava da gente. Porque antes dele o homem estava agarrado no pecado. Então Deus não gostava da gente. Quando ele manda Jesus Cristo, ele manda para quê? Ele manda Jesus para que Jesus habitasse no nosso meio, para que ele morresse, para que ele levasse sobre ele os nossos pecados. E todo aquele que o aceitasse como seu Salvador buscasse uma mudança de vida e se desatasse do pecado. E assim Deus passaria a gostar de mim diferente. Tá entendendo? Por quê? Porque amar é sacrifício. Gostar tem a ver comigo, amar tem a ver com o outro. Plantou um negócio aqui, hein, Lucão? Mas uma dúvida aqui, cara. Você já trabalhava na esfera física, vamos dizer assim, com pessoas ajudando no relacionamento na igreja, você e sua esposa. De repente você tá na internet fazendo esses vídeos que viralizam. Por mais que hoje você falou que você não fica ali no seu Instagram,
talvez você recebe um feedback do que as pessoas pedem de ajuda, do que elas comentam de dor. Talvez você já leu algumas coisas de alguns problemas que elas passam, que elas reclamam. As principais dores que você vê que você vê pela internet ali dos casais, o que desabafam com você, é semelhante do que você vê na igreja? Os problemas eles sempre se repetem assim? São sempre os mesmos, cara. São os mesmos problemas. São, como eu já falei, homens fazendo com que suas esposas sejam cada vez mais inseguras, né? Mulheres fazendo com que seus maridos sejam cada vez menos homens, né? Isso é bom. Porque o grande detalhe é o seguinte, eu falo muito disso, você já notou que eu falo muito de Bíblia, né? Bíblia eu não uso como livro religioso, tá? Para mim, Bíblia é um livro de vida, é vida. A Bíblia me dá uma receita sobre casamento. A receita perfeita sobre casamento. Tá lá o que é que Paulo fala no livro aos Efésios. Ele diz o seguinte: esposas, sejam submissas a vossos maridos. Aí quando você faz a leitura desse versículo, todo mundo dá um pulo, né? Mulher ser submissa nos dias de hoje e tal. Deus, em nenhum momento Paulo está dizendo para que essa esposa seja capaz, seja humilhada. Em nenhum momento ele está dizendo isso. Sim. Ele está dizendo, seja submissa, caminhe sob a mesma missão desse homem, caminhe junto dele, caminhe a mesma passada, caminhe na mesma direção. O que é que está acontecendo? Um busca sucesso profissional para um lado, a outra busca sucesso profissional para o outro. Eu tenho o meu dinheiro, você tem o seu dinheiro, os dois começam a dar passadas completamente opostas e quem caminha em direção oposta não vai chegar nunca em destino comum. Sim. Quem é casado quer chegar num destino comum. Então essa mulher aqui, ela não se submete a esse homem, ela não ouve esse homem, ela não, vamos dizer assim, quando ele fala seja submissa, tem uma legenda. Qual é a legenda? É respeite seu marido. Por que essa legenda é tão importante? Porque o homem, muito além de sexo, muito além de presentes, muito além de palavras, o que o homem mais necessita é se sentir respeitado por sua esposa. É a coisa que ele mais precisa. Uma mulher que é inteligente, sendo intencional, ela olha para aquele homem que está desempregado, por exemplo, em vez de chegar para ele e falar, você não trabalha, você é um vagabundo, você isso, aquilo, que é o que acontece, é chegar para ele e falar, meu amor, eu tenho tanto orgulho de você, porque eu sei quem você é. Você está desempregado agora, mas eu sei que você vai crescer, eu sei que você vai alcançar grandes coisas, porque eu conheço o marido que eu tenho. A mulher sabe, ela empodera o homem que ela tem dentro de casa. E o homem é um eterno menino, cara. Homens são meninos. Então já tô tranquilo. Homens são meninos. Homens são meninos. Homens, uma palavra vinda da boca da esposa de admiração. Meu amigo, esse homem voa. Uma mulher, se ela quisesse, ela fazia o homem voar alto. O problema é que tem muita mulher fazendo com que o homem se enterre vivo. Esse é que é o problema. E aí o que acontece? Eu nunca vi até hoje, e aí não me entendam mal, por favor, e não estou justificando o ato com relação a isso. Sim. Mas eu nunca vi até hoje um homem agredir uma mulher que não tenha peitado esse homem. Até hoje eu nunca vi um homem agredir uma mulher que a mulher não tenha colocado o dedo na cara, que a mulher não tenha afrontado, que a mulher não tenha confrontado. Por quê? Porque para o homem, essa é uma agressão, é a pior das agressões. A falta de respeito. A falta de respeito. O homem, ele espera ser respeitado dentro de casa. As guerras fora de casa já são muitas para ele chegar em casa e enfrentar outras. Esse é o detalhe. E muitas vezes o cara passa o dia todo fora de casa guerreando, chega em casa e encontra outra para enfrentar. Outra guerreira. Né? E aí é aquela que ele espera que esteja ali junto, né? Que esteja dando apoio, que seja o ombro. Não, tá com o dedo à fronte, tá com o tom de voz lá em cima. E eu não, entenda, não estou justificando o ato. Eu acho que nada justifica a agressão, de forma alguma. O que eu estou dizendo é que, biblicamente falando, sim, quando Paulo vem dizer respeite seu marido, é porque quanto mais você respeita o homem que você tem em casa, mais masculinizado esse homem se tornará. Quanto menos respeitado esse homem for em casa, mais passivo, mais frouxo, mais zero à esquerda esse homem será. Existe uma expressão típica de muitos homens. Qual é? Tá bom, tá certo? Tá bom. Uma expressão típica, tá?
O que é que ele faz? O que é que ele tá fazendo quando ele faz isso? Ele tá colocando para baixo do tapete porque ele não quer discutir. Não quero discutir, não quero brigar. Tá bom, tá certo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Só que a conta vai chegar, cara. Não adianta, a conta vai chegar. Qual é a grande queixa do homem? Falta de sexo, certo? Sim. Se eu pegar 10 homens aqui, 10 homens vão falar o seguinte: ah, não, eu queria ter mais sexo. Minha mulher não. Eu não aguento, cara. Às vezes eu pego maridos que falam assim: não, eu não me sinto amado. Eu digo: por quê? Não, porque toda vez que procura sou eu. Aí eu digo: você não entendeu que a regra é essa? Trabalha a tua autoestima, procura um bom psiquiatra, um psicólogo e acaba com essa frescura de que, ah, não, eu tenho que ser procurado, a minha mulher tem que me procurar para que eu me sinta homem. Larga de frescura, amigo. Homem você já é, você já tem sua mulher que casou com você, então larga de besteira. Larga de besteira. Tá afim, meu amigo, chega junto da mulher e faz o que você tem. Agora ficar esperando. Ah, meu amor, estou lhe desejando hoje, vem aí, você vai se sentir. Não, para com isso, é largar de besteira com relação a isso. Mas aí o homem diz o seguinte: não, a mulher ela não precisa desejar para ceder. Afinal de contas, uma esposa, essa é uma prova de amor também. Sim. E eu concordo plenamente. Plenamente. Agora eu faço a outra pergunta. Como é que a mulher se sente amada? A mulher não se sente amada quando ela é procurada por sexo, não. A mulher se sente amada quando ela procura o marido para conversar e para falar, e o cara para ouvir. E o cara conversa, e o cara dá ouvido. Ah, mas eu não tô afim. Ei, querido, ela também, muitas vezes, ela não tá afim e ela faz. Agora você, porque você nunca tá afim, você se dá o direito de não querer fazer? Não, amigo, e lhe digo mais. A atenção que você dá na hora que a mulher tá querendo conversar com você, a atenção não é só dar ouvidos, não. É encontro de olhares, porque Sim. A mulher necessita olho no olho. Então, se eu exijo que ela se deite comigo nas horas que eu estou com desejo, aceite a exigência dela de conversar quando ela deseja também. Sim. Tá? Então, assim, são essas situações. É a história do eu. Do eu, sempre o eu. É o meu prazer, vem sempre em primeiro lugar. Os meus direitos vêm sempre em primeiro lugar. Não existe eu. Luizão, vê se eu entendi certo ou errado o jogo da coisa. Assim, essa analogia. Eu conversei com a Aline hoje sobre isso no carro. Assim, eu falei pra ela: é muito louco quando o homem, ele. Se eu falar, o homem vai falar, fale por você, que não todos são assim. É muito louco. Não, mas esses. A maioria dos homens, isso aí, se você discordar, não tem. Luizão, você vai ter que me argumentar muito bem com isso. A maioria dos homens, eles têm, na hora da conquista, que não conhece a mulher, ele vai dar toda a atenção do mundo, esperando o sexo ali, ele vai fazer de tudo, e presente, flores e atenção. O cara mais legal do universo. Aí depois que o cara casa, ele acha que assim, é só ele chegar, quero sexo. Acho que porque eu não penso que seja dessa maneira também. O cara, ele para de entregar toda aquela atenção, que é basicamente o que você estava falando, ele para de entregar toda aquela atenção para a mulher do ouvido, do procurar às vezes para uma conversa, para uma companhia, para algo, só procura quando quer o sexo e fica puto que a mulher não quer ceder naquele momento, quando o cara só procura pro sexo. Aí você fala: caralho, mas também você também parou de entregar o que você entregava no começo, quando ela te dava o sexo. Aí agora você fala que ela que mudou. Tá ligado? Não, cara, o ponto, eu vou até além disso. Aí o cara não tem em casa e vem com a desculpa de dizer que vai procurar fora. Né? Aí dentro de casa, ele não sabe dizer uma palavra, vamos dizer, ele não sabe ser romântico, ele não sabe agradar, ele não sabe surpreender. Nada. Mas na hora que ele vai, no caso, procurar fora de casa, aí ele é um galante, ele é um amor, ele é querido, ele é carinhoso. Isso é o que eu acho mais interessante, sabe? A mulher da vida dele, aquela que foi talvez o amor da juventude, a mãe dos filhos dele, aquela que vai estar com ele quando ele não estiver mais conseguindo subir escada, tá certo? Tá? Essa daí ele não tá alimentando, mas tá alimentando a outra na rua. Que ele não sabe, mas no dia que ele deixar a mulher dele e ele for atrás da outra na rua, que ele casar com a outra na rua, vai ser a mesma coisa, querido. Vai ser a mesma situação, só que com uma grande diferença. Ele deixou a mulher que ele conhece desde sempre, com caráter comprovado. E ele vai se casar com uma mau caráter. Tão mau caráter quanto ele. Isso.
né? Por quê? Porque uma mulher que se relaciona com um homem casado, com certeza não tem os valores e os princípios que a mulher dele tem. Então, ou seja, se ele vai casar com a outra, te prepara para levar a galha também, né? Por quê, cara? Porque não adianta. Para mulheres que se relacionam com homens casados, são mulheres sem princípios, sem valores. Se você casar com essa mulher, você pode ficar certo. Você vai levar galha. Pode me cancelar o que quiserem. É verdade, cara. Não tô nem um pouco preocupado com isso, tá certo? Mas é porque adultério pra mim, cara, é a maior maldição que alguém pode levar pra si, sabe? Tanto o marido que adultera a esposa, como a outra que inventa de se envolver com um homem casado, tá no caso adulterando, sabe? Porque esse homem que tá adulterando fora de casa tá levando pra casa a maldição, sabe? Cara, são coisas assim que... Você já viu, Luizão, você já viu, né, nessa caminhada aí, já atendeu o pessoal na igreja, conversar com o pessoal na igreja e tal, casais que tiveram esse período ali, uma traição, algo assim do tipo, e conseguiram se reconstruir, isso nunca mais acontecer? Vários. Vários. Mas isso eu só acredito se você trouxer a figura de Jesus Cristo pra dentro do casamento, cara. É impossível. Se não for, eu não acredito. Porque a base da sabedoria é o temor a Deus, né? Sim. Então, se você é alguém que vive, aí você tem um público que é muito amplo, obviamente, e tal. E aí, seja evangélico, católico, eu pessoalmente só acredito quando você traz isso para dentro do seu relacionamento. Porque você passa... São coisas que mudam, né, cara? Você olha pro seu casamento de forma diferente, você olha pros seus filhos de forma diferente, o seu futuro muda, né? Os seus valores, não que você não tivesse bons valores, mas os seus freios agora são outros, né? O pessoal fala assim, às vezes, é super engraçado. Pessoal, uma vez eu tava correndo, e eu ali correndo e um amigo correndo do meu lado e tinha uma moça muito bonita correndo na frente, né? Aí ele chegou pra mim e disse assim: rapaz, você quer dizer que uma mulher dessa aí não chama tua atenção? Não vem mentir pra mim não, ele falando pra mim, né? Aí eu cheguei pra ele, eu falei, amigo, se uma mulher como essa não me chamasse atenção, a primeira coisa que eu lhe diria, eu não seria hétero. Sim. Eu sou homem, tanto homem quanto você. Sim. O que muda de mim pra você é porque os meus freios são ABS e você tem freio de lona, né? Vamos dizer assim, o que vai mudar é isso, né? O que vai mudar é isso. Os meus freios são outros. Sim. Né? Eu tenho mais força para vencer a minha impulsividade, os meus ímpetos, os meus desejos, etc. Porque a nossa luta contra a carne é natural, cara. Alguém dizer que olha alguém bonito, que você não olha, que você não é admirado por aquilo, é mentira. Claro que é. Agora, dizer sim para essa vontade aí é uma outra história. E daí ficar dando corda, né? Tipo assim, tá, tem a mulher bonita ali, ou o cara bonito, você vai ficar, porra, olhando, cobiçando ali, ou você pode olhar, o primeiro olhar acaba sendo até involuntário, é automaticão. Não tem como falar que, não, eu vi uma vez, não sei se é verdade ou não, mas vi um cara falando sobre um estudo que tem um nível de circunferência da mulher, que se ela tem, que é um mínimo possível, é um número super... Quase todas têm, vamos dizer assim, que essa circunferência, ela puxa o olhar automaticamente do homem. Um exemplo assim, chama a atenção do homem instintivamente. Só que, por exemplo, aí vai do cara, tá, ele olhou, pô, você olha de cara, mas aí você vai ficar perdendo tempo olhando, desejando algo que você nem vai ter contato, não vai ter nada, cara, segue sua vida. Só que tem caras que, mano, os caras ficam, eu já vi cara fissurado. Quantos tiozinhos que você não vê? Tiozinho assim, vários. O cara passando, ele para pra fazer assim na rua, vai virar o corpinho inteiro, irmão. Você fala assim, irmão, você tem 40, 50 anos, você não consegue seguir de boa. Tipo, e eu já me vi também, caramba, até assim, ó, passa, dá aquele primeiro pum, estala assim, pra quê? Segue reto. E aí, realmente, mano, não tem como falar que não, a gente é homem, o negócio puxa mesmo, uma energia puxa, e aí você traz isso pro consciente, assim. O homem é muito visual, né, mano, cara? É loucura isso. Isso as mulheres não entendem. Isso as mulheres não têm noção de como é isso, como pro homem a coisa visual é muito diferente, assim, do que pra elas. Mas é possível frear isso com certeza. Com certeza. Né? Semana passada me fizeram exatamente algo nesse sentido. Me questionaram como é que eu lidava com o assédio de mulheres, né, e tal, né? E assim, a minha resposta foi muito simples. E eu falo isso com toda tranquilidade, assim. Eu gosto de estar
em ambientes públicos assim, porque as pessoas podem, no caso, escrever o que elas quiserem. E se alguém tiver passado por isso, vai chegar lá e vai dizer que eu tô mentindo. Então eu fico muito tranquilo com relação a isso. Eu vou dizer a você, desde que eu mudei a minha vida há 18 anos atrás, nunca uma mulher deu em cima de mim, cara. Nunca. Nunca. Por que eu tô dizendo que nunca uma mulher deu em cima de mim? Porque eu nunca dei cabimento. Eu desconheço uma mulher que vai chegar em cima de você sem você corresponder. A mulher só chega em cima de você se você corresponder. Só. Só que aí fica um bocado de malandro dizendo: ah, eu não tinha nada a ver com isso, ela que chegou. Ah, eu não olhei, mas quando eu vi ela já estava em cima. Não, o pior é quando você vai para a igreja, né? Que a turma fica dizendo que é Satanás, né? Que é o espírito malha, pomba gira e tal. Não, isso é safadeza, o nome disso é safadeza. Não tem jeito. A mulher chegou porque você deu bola, porque você deu cabimento. Se você não der, a mulher não vai olhar. Uma mulher reconhece um homem sério de longe. Mas de longe. É verdade mesmo, tá? velho. A minha esposa agora, minha esposa, ela é médica veterinária, né? Dá. E aí, ela estava na clínica mais ou menos um mês atrás. E uma moça chegou lá, entrou, aí olhou para ela e disse assim: com licença, você é a esposa do pastor Luiz André, porque eu sou pastor, né? Sim. Falou, você é a esposa do... Aí a Rose falou assim: sou sim. Aí ela falou: olha, eu queria lhe pedir perdão. Aí a Rose ficou, né? A Rose falou: meu Deus, o que foi que meu marido fez, né? Não é possível, né? Não é possível. Tá chegando. Aí a Rose chegou e falou: pois não, o que foi? Ela falou: não, porque eu treinava na academia que ele treinava. Aí a Rose começou a ficar tensa, né? A Rose falou: meu Deus, o que foi que aconteceu, né? Que eu treinava na academia que ele treinava. E eu sempre dizia, não só eu, mas muitas pessoas diziam que não havia ninguém mais antipático do que ele na academia. E depois de um tempo eu entendi por quê. Porque ele é um líder religioso e ele fez o papel dele muito bem. Que ele continue assim. Entendeu? Caramba. É isso. Imagina sua mulher receber essa... Sua esposa receber essa... Não, meu amigo, pra mim foi maravilhoso. Pra ela foi maravilhoso, pra mim foi maravilhoso. Né? Exato. Por isso que eu digo, isso é Deus, eu não preciso falar nada. Deus manda os dele e diz assim: ó, fica tranquila que seu marido tá fazendo o papel dele, sabe? Ele tá fazendo o papel dele. Porque, cara, eu vou dizer uma coisa, eu acho que a base de tudo está em olhar para a pessoa que Deus escolheu para você. E aí, Deus escolheu a Aline para você. Sim. E você vai, se Deus quiser, muito em breve casar. Eu tenho certeza que você vai casar. Sim. Mas porque assim, muitas pessoas acham que o casamento ele só vai até um ponto, né? O casamento ele só é bom enquanto existe amor, né? Depois que o amor acaba, o casamento perde a graça, né? O casamento só é bom enquanto o sexo é aquela coisa. Não, querido, isso aí é meninice, né? Isso aí é fase de criança, é a fase do leitinho, é a fase inicial do casamento. O casamento ele tem que amadurecer como você tem que amadurecer. Quando a gente amadurece, a gente aprende que amar não é sentimento, né? Amar é uma decisão diária, é todos os dias olhar e dizer assim: é com ela que eu quero, é com ela que eu quero ficar. E aí o que acontece? Todos os dias eu sou tendencioso a enxergar mais os defeitos dela. Porque os defeitos, eles sempre serão preponderantes às qualidades. Sempre. Fazer 10 coisas perfeitas. Ela errou uma vez, eu vou olhar só pro erro dela, e eu vou dar cabimento pro erro dela, e nós vamos brigar por causa daquele erro. Por isso que a palavra diz: traga à memória aquilo que te traz esperança. Se eu viver uma vida sempre trazendo à memória aquilo que me traz esperança, sempre trazendo à memória as atitudes que ela teve, os momentos de amizade, os momentos de companheirismo, aquela pessoa que estava do meu lado nas horas que eu mais precisei, porque vai ser ela que vai estar do seu lado. Sim. Na hora da enfermidade vai ser ela que vai estar do seu lado. Cara, como é que eu não vou celebrar a mulher que eu tenho em casa, sabe? As pessoas falam assim: mas é sério que você ama a sua esposa como você amava quando você casou com ela? Eu digo: não, claro que não. Eu amo muito mais. Eu amo muito mais. Muito mais. Eu não vou mentir que o meu nível de dependência da minha mulher hoje é gigantesco, cara. Sabe? Eu levo empresários pro Vale do Silício, levo empresários para Dubai todo ano. Para mim, a pior fase do ano é essa daí. Tá longe, né? Porque ela não vai comigo. Entendeu? Porque não tem como ali. Porque como é uma viagem de muitas imersões e muitos negócios, acaba que um dia você vai conhecer a Rose. Rose é impulsiva demais, é um negócio complicado.
A carinha dele. Então acaba que me atrapalha muito, né? Quem conhece sabe. Então pra mim é terrível, cara. Pra mim é terrível viajar sem, entendeu? Agora, amanhã, né? Amanhã a gente tá levando um grupo de 40 pessoas, né? Nós vamos fazer Roma e vamos fazer Grécia, né? Toda a O Grécia. cara tá aqui no Papo Mil Grau fazendo esquenta, cara. Você tá entendendo? Mas a gente tá levando, nesse grupo de 40, a gente deve estar levando, sem brincadeira nenhuma, acho que uns 30 casais. Caramba. Uns 30 casais, sabe? Então, assim, é uma viagem que tem muito prazer, claro. A gente vai, a gente se curte muito, mas a gente também trabalha ao lado conjugal de muita gente, né? Então, tem um propósito. Eu acho que o propósito ele fala mais alto que a sua O vontade. que é de fato por que você leva o pessoal pra lá? A gente vai fazer os caminhos do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. A gente caminha sobre a Bíblia. Eu amo caminhar sobre a Bíblia, eu gosto demais, sabe? Então a gente faz porque como Israel estava nessa situação, a gente ficou aí quase 4 anos sem Israel. Eu vou a Israel todo ano, eu já fui a Israel 12 vezes, eu amo Israel. Então a gente está fazendo as outras, né, as outras opções que nós temos do ponto de vista bíblico. E aí sempre a gente lança viagem, a gente leva. Esse ano nós vamos para Israel, se Deus quiser, no final do ano. Mano, que trabalho diferente, doido, né? Animal. Uma questão que eu fiquei, teve um ponto que você falou sobre ajudar os homens na masculinidade deles, as mulheres na parte da feminilidade delas. E, pô, já fiz mais de 300 programas aqui sobre relacionamento. E é muito doido como a gente escuta o pessoal falar sobre os homens estarem frouxos, os homens estar cada vez mais frouxos, não sei o que, não estão fazendo seu papel de homem, e muito se diz sobre essa falta de exemplo, de tipo assim, não ter às vezes uma figura paterna, um homem. O que você acha que se atribuiria assim os homens estarem mais frouxos? Primeiro, se você considera que isso é verdade, ou se sempre foi assim como as pessoas acharem meio bagunçado, os homens não tão masculinos, fazendo seu papel de homem. Tá pior isso de uns tempos pra cá, e por quê? Não, tá pior de uns tempos pra cá e vai ficar pior ainda. Vai ficar muito pior, né? Porque, não vou mentir pra você, agora mesmo, teve um relacionamento de um amigo que acabou há pouco tempo e tal. Aliás, vários relacionamentos aí que acabam e tudo mais. E às vezes eu vejo alguns relacionamentos em que você vê claramente um grau de passividade masculina gigantesco e um grau elevado de autoritarismo feminino, né, e tal. E aí a gente conversando e tal, aí o cidadão falando que ainda bem que acabou, que realmente não era pra eles, e eu muito triste, porque eu amo muito e tudo mais. E aí ele falava, como é que você pode estar triste e tal? Eu digo, cara, eu tô triste porque eu gosto tanto dele como dela. O que eu acho, sinceramente, o que faltou nele, falando de uma maneira muito clara, ele era pra ter sido macho. Quando eu falei isso, que ele era pra ter sido macho, que a mulher gosta do macho. Sim. Vai render. Ele tava junto, não? Vai render. Não. Aí o cara olhou pra mim e falou, mas não fala isso não, porque quando você fala isso dá um tom tóxico. Né? Você falar esse negócio de macho passou, isso não existe mais. Eu digo, o que é que não existe, rapaz? Porra, amigo, eu sou macho. Vou morrer macho. Minha mulher tem um macho dentro de casa, tem um homem do lado dela, sim. Minha mulher tem um homem, querido, que se alguém chegar aqui agora falando isso aqui dela, vai ouvir de mim. Eu posso estar com ódio da minha mulher agora. Eu posso falar dela, mas ninguém pode falar dela. E ela sabe disso. Homem age assim. Boa. Homem age assim. Como é que os caras fazem agora? Rapaz, sua esposa tá fazendo isso. Rapaz, ela tá insuportável mesmo e tal, né? Mas, rapaz, releve, ela é desse jeito mesmo. Dá um cabimento, sabe? Os homens, eles não se impõem. Por que a mulher cresce? A mulher cresce, essa busca do empoderamento feminino que tanto se fala, não foi a mulher que deu o grito dela de liberdade, não, gente. Não foi isso, não. A mulher, ela teve que se posicionar por falta de posicionamento. Se eu pegar agora, por exemplo, 5 pessoas com perfis conformes, pessoas que têm um perfil de serem lideradas, e eu pego 5 pessoas agora, sem nenhuma liderança, pode ficar certo. Alguém vai aparecer para liderar. Alguém vai aparecer para liderar. É essa a situação. Não tem alguém ali que lidera. O homem, ele não lidera. A mulher vai tomar esse papel. Ela vai tomar esse papel.
Então, infelizmente, é uma realidade. E hoje, principalmente, da forma com que a turma está educando, e aí eu vou para essa nova geração, a famosa geração Z, que tanto se fala e tal, eu me preocupo muito com a geração Z. Por quê? Porque é uma meninada que está sendo criada de uma forma extremamente, assim, deixa eu tentar ser mais claro. Ser humano é algo essencial e básico e tal, mas ter postura de homem, ter postura de provedor, ter postura de cuidador, isso é básico para um relacionamento saudável entre homem e mulher. Toda mulher, por mais que ela diga assim, eu não gosto desses homens que são muito muito empoderados, gosta, fique certo que gosta. Se ele não for grosso, se ele for um cara que trata ela bem, mas ele é um cara posicionado, é um cara que sabe o que quer, uma mulher necessita admirar o homem que tem ao lado. E eu desconheço uma mulher que admire um caba passivo. Eu admiro uma mulher que admire um cara que faz... Meu amor, faça o que você quiser. Meu amor, o que você quiser, faça. Não tem como. Você quer ver uma mulher se deitar com você com prazer? Deixa ela te admirar. Uma mulher que admira o homem que tem em casa, meu amigo, ela faz um sexo com você como ninguém. Mas muitas vezes o homem ele tem a impressão errada aí, pelo que você tá me falando, tipo assim, um exemplo, na maioria dos casos. Pô, mas eu vou falar, eu não vou falar assim pra tudo, não vou permitir tudo. O homem acha que se ele outra coisa, baixa a cabeça. Como que seria o correto, o que o homem abaixa a cabeça, entre aspas, ou o que o homem deve se posicionar? Você consegue trazer um exemplo assim pra gente? Claro. Ó, se você olhar, por exemplo, uma expressão típica conjugal, gota d'água. Já ouviu isso? Uhum. Também foi a gota d'água. Mas também foi a gota d'água. É verdade. Certo? A gota d'água nada mais é do que o reflexo claro de passividade. Sim. Tá? O cara é passivo, o cara é passivo, o cara é passivo. Ele não fala nada porque ele não quer discutir, ele não fala nada porque ele não quer confusão. E ele continua permitindo que ela faça tudo o que ela quer, mesmo sendo incomodado com aquilo. Vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. E ele vai se expressar como? Com grosseria. E aí a esposa vai chegar e vai falar, seu estúpido, seu grosseiro, né? E ele vai dizer, sua louca, sua doida, né? Só que ele era para ter comunicado da primeira vez. Meu amor, por favor, não faz isso porque isso não me agrada. Eu não gosto disso, por favor. Caso típico de um casal que todas as vezes que eles iam jantar fora, a esposa tinha o hábito de ficar menosprezando o marido. Todas as vezes. Tava lá com 3, 4 casais, tava todo mundo conversando e tal, ela olhava e falava, esse aí, pelo amor de Deus, esse daí se deixar fica o dia em casa dormindo. Esse daí não dá um pio. Esse daqui não dá um pio, não fala nada. Não sei nem qual é a opinião dele. E ele assim. E ele assim. E ele assim. E ele assim. O que é que acontece? Essa mulher vai parar de agir assim? Não. Não, a tendência é só piorar. Tendência é só piorar. E o pior de tudo, quanto mais ela faz isso, menos ela admira. Menos ela admira. Com certeza. Tá? Menos admira. Ou seja, é um casamento que, infelizmente, começa a ficar cada vez mais frio, e ele se torna um casamento de contrato. A aliança foi-se embora faz tempo. É só contrato. O que tá mantendo os dois casados é só contrato. Essa mulher não deita mais com esse cara. Esse cara também não faz mais questão, porque ele olha para essa mulher também daquele jeito. Mas tá tudo bem. Porque o homem... É importante a gente entender algo claro. O grau de dependência do homem para com a mulher é muito maior do que da mulher para com o homem, né? Uma vez eu fui dar uma palestra, uns 2.000 pessoas. Aí eu cheguei e falei, aqui eu tenho quantas viúvas? Quantas viúvas solteiras eu tenho? Aí umas 100 levantaram a mão, né? Falei, quantos viúvos solteiros eu tenho aqui? Não tinha nenhum. Nenhum. Olha aí, velho. Situação clara, amigo. O que acontece? Casal, marido e mulher, 70, 80, 90 anos, certo? O marido morre.
Muda alguma coisa pra mulher? Muda nada. A vida continua do mesmo jeito. A vida continua do mesmo jeito. Agora, a mulher morre. Meu amigo, esse homem doido, o juiz dele, ele vai atrás de outra rápido. Mas ele não vai ficar, você pode ficar certo. Tá? Ou seja, a mulher, ela fica aqui de boa sozinha. Mas o homem, o grau de dependência dele é melhor. Então, pela dependência dele, muitas vezes ele se submete a algumas coisas que ele não deveria se submeter. E o fato dele se submeter, nada mais gera infelicidade da parte dele e na parte dela. Né? Ela também, ele acha que ele tá agradando ela fazendo isso, ele não, tá matando toda a libido dessa mulher, toda a admiração. Sacrificando tudo que eles têm de muito bom, cara. Mas muita mulher também tem essa visão errada de achar que elas falarem que querem um homem desse. Eu já vi mulher ter esse princípio, não, porque o cara que faz assim, que não sei o que, não sei o que. Aí você vai ver na prática isso, a mulher. Desculpa a expressão, viu, que eu tô de frente diante de um pastor. A mulher seca. Ela seca para um homem desse, depois no decorrer do tempo ali. Muitas vezes a mulher acha que quer algo, fala que quer algo, mas na prática a teoria é outra. Não, cara, não vou muito longe não. Eu tenho quantos casos eu tenho de homens prósperos, homens com boas condições financeiras, que as mulheres não admiram nem um pouco. Quantos casos? Mas quantos casos? O cara sendo um cara não. Só o dinheiro. Não, herdeiro, né, filho? Tá, herdeiro, né, filho? É só o que eu vejo. Herdeiro mal casado. É só o que eu vejo, herdeiro mal casado. Porque o que a mulher... a turma fala, a mulher tá atrás de dinheiro, né? Tá cheio de mulher atrás de dinheiro, não sei o que e tal. Dinheiro é importante. Dizer que dinheiro não é importante, mas admirar o homem que se deita ao lado é fundamental. Tá? Ela pode ter um homem que não é tão rico. Sim. Mas ela tem um homem que ela sabe que esse cara tem visão de futuro, que esse cara tá se matando por ela, tá se matando para construir algo assim, algo maior. Cara, isso queima os olhos das pessoas. Eles estão construindo junto algo, né? Isso faz muita diferença, sabe? Por isso é que às vezes eu digo assim, o homem necessita ser treinado. Precisa ser treinado. Eu tenho certeza absoluta disso. Precisa ser treinado, porque os pais não estão treinando. Eu não fui treinado. Os pais não estão treinando. Os meus filhos, desde cedo, eu sempre fui muito intencional, tanto com minha filha como meu filho. Eu tenho um filho e uma filha. Eu tenho um filho de 25 e uma filha de 22. Os meus filhos, desde muito cedo, eu sempre desenvolvi a técnica... Existe uma ferramenta na psicologia chamada janela de Johari. A janela de Johari, ela se baseia no eu consciente, no eu inconsciente. São quatro áreas, são quadrantes, mas eu trabalho basicamente o primeiro e o segundo, né? Tá. Primeiro quadrante é o meu eu consciente, é aquilo que pensa a meu respeito e que as pessoas validam. O segundo quadrante é aquilo que as pessoas pensam a meu respeito, mas que eu não aceito. Né? Que são aqueles comportamentos que as pessoas veem em mim, mas que eu não aceito que tenho. Sim. E esse comportamento que a pessoa vê em mim, que eu não aceito que tenho, revela quem eu sou. Só que eu não quero aceitar. Né? Que são muitos defeitos que eu apresento, que as pessoas veem, mas eu digo não. A pessoa pode até não gostar de você. Se for alguém que não gosta de você que está falando, isso aí a gente não leva nem em conta. Se 3 pessoas estão falando de você, pode ser que essa pessoa que não gosta influenciou as outras 2. Sim. Mas 5 pessoas estão dizendo que você é um cavalo e você está dizendo que não, querido, compra uma ferradura logo e aceita. Né? Não tem jeito. Então, a janela de Johari para mim foi algo muito transformador, sabe? Em 2011, eu fui para a Alemanha para fazer uma formação... foi logo no comecinho de life coaching. Formação de vida mesmo, treinamento para a vida, né? E aí ele me apresentou a janela de Johari lá, eu fiquei encantado com aquilo. E aí quando eu cheguei em casa, eu fiz uma atividade que todo marido deveria fazer. Vai lembrando. Todo marido deveria fazer. E é uma atividade que as esposas amam, inclusive. Uma atividade que não é nem um pouco fácil. Mas você tem que estar disposto a isso se você quer lutar pelo seu casamento, se você quer lutar por uma nova história na sua vida, né? E aí eu cheguei para minha esposa, sentei com ela e falei, filha, diga tudo que você gostaria que eu mudasse. Pode falar. Tudo. Não, amor, você é maravilhoso. Eu digo, fale. Pode falar tudo o que você gostaria que eu mudasse, eu não vou dizer nada.
Porque se eu for me justificar, não valeu de nada, tá? Eu não posso me justificar de nada. Eu tenho apenas que ouvir o que ela gostaria que eu mudasse e me colocar no papel de querer mudar. Então eu me sentei com ela, amigo, e ela aproveitou esse momento. Começou falando não. E começou a falar isso. Quando ela acabou de falar, eu falei, meu amor, me diga uma coisa. Se eu me esforçar para mudar e fazer exatamente diferente do que você está falando aqui, porque tem coisa que você falou que eu não imaginava. Eu vou te fazer mais feliz? Ela olhou para mim e falou, amor, você faria, mas eu sei que você não consegue. Porque são coisas que às vezes, né, você fala assim, não, é ele assim mesmo, ele é assim mesmo e pronto, eu tenho que aceitar, né? Sim. Mas eu acho que nós somos seres criados por Deus e somos inteligentes, nós somos racionais. E todos nós somos pacientes se a gente quiser, sabe? Essa história de me aceito do jeito que eu sou é pura tolice, sabe? E aí ela falou, não, e cara, assim, eu peguei aquilo como regra pra mim, sabe? E falei, vou fazer. Aí as pessoas falavam assim, e ela? Eu digo, ela não me perguntou pra eu falar o que é que eu queria, não. Porque isso nasceu no meu coração. A gente tem que aprender uma coisa. A gente não muda esperando que o outro... Assim, a gente não espera que o outro mude pra mudar, não. Sabe? Nunca esqueça que os relacionamentos, eles são construídos pelas reações, não são pelas ações. As ações, elas também contribuem, mas as reações é que constroem. Porque as reações, elas podem construir ou destruir o relacionamento. Sim. Né? Então a minha reação, ela é transformadora. Certo? Então quando eu reajo diferente, o meu cônjuge diz assim, opa, o que é que está acontecendo? Né? Tem alguma coisa diferente. É verdade, né? Por exemplo, se eu grito com você, eu estou esperando que você faça o que comigo? Grite de volta. Por quê? Porque é o que tá acostumado, não. Quando eu grito com você, eu tô te colocando abaixo ou acima de mim? Abaixo. Pelo menos assim eu penso, não é isso? Sim, é. Só que na realidade, quando eu grito com você, eu me coloco abaixo de você. Como eu coloco abaixo de você, eu espero que você grite também para que você venha para minha mesma posição. Porque o ato de gritar é um ato de desequilíbrio, eu não penso. Então eu grito, depois que eu grito, eu digo, fiz besteira, ele tem que gritar também pra gente ficar igual. Quando eu grito e o outro não grita, como é que eu fico? Constrangido. Porque eu tô aqui embaixo e aqui eu vou permanecer. A reação, ela é transformadora. Certo? Então eu passei a fazer... Só fica mais maluca ainda, por exemplo, quando ela grita e você não grita. Claro, porque ela vai sair por baixo. Ela vai sair por baixo. Entendeu? Porque foi você que desequilibrou, foi você que descompensou, foi no caso você que falou que o que não era pra falar e o outro ficou na dele. Ficou na dele. A turma fala assim, eu não levo desaforo pra casa, porque você é um tolo. Bom demais levar desaforo pra casa, homem. Eu levo desaforo pra casa fácil, tranquilamente. Levo desaforo pra casa, ainda vou pra casa rindo ainda. Entendeu? Eu vou entrar em discussão besta, idiota, com quem não merece, rapaz. O meu tempo é valioso demais pra eu perder com discussão sem sentido. Sim. Sabe? Não faz sentido nenhum. Então fiz isso. E a mesma coisa eu fazia com os meus filhos. Boa. Porque... Como você falou, mesma pergunta para o seu filho? Falta de referência paterna, né? A ausência dos pais tem sido algo muito forte e tal. E o pior de tudo é que os pais são ausentes durante muito tempo e querem marcar presença na adolescência, que é na fase difícil dos filhos, né? Então, na hora que os filhos entram na adolescência, que começam a tomar suas decisões, aí os pais começam a dizer: não é assim, tá errado, você tem que ser assim, você tem que ser assado. E aí entra naquela guerra, né? Porque uma porta que estava fechada, porque você não construiu a abertura dessa porta, você quer escancarar a porta no momento, né? E aí o filho vai olhar e vai dizer, que é isso? E aí muitos filhos se revoltam, E o pior de tudo é quando o pai quer cobrar do filho que o filho não faça o que ele sempre fez, né? É o filho fumando, o pai vem, mas o senhor sempre fumou. É o filho chegando em casa lá bêbado e tal, mas o senhor sempre chegou em casa assim. Cara, não adianta você querer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso é, né? Então eu chegava pros meus filhos, eu falava assim, filho, filha, chegava pro meu filho e falava, o que o papai tem que mudar?
Caramba, até com o filho. Porque das duas, uma. Uma maneira como essa vai causar dois efeitos. Ou você vai replicar o que você viveu, ou você vai rejeitar completamente o que você viveu. Só que em ambas as partes, tanto replicando como rejeitando, a ferida continua lá. Até o dia que eu ressignifico isso e entendo que a intenção do meu pai, por mais que a ação tenha sido abusiva, por mais que a ação tenha sido infeliz, mas a intenção tinha uma validação, tinha uma legalidade, sabe? E aí quando você consegue virar essa chave na mente das pessoas com relação a revisitar isso, cara, é transformador. Porque uma ferida fechada se torna uma cicatriz. E cicatriz, amigo, a gente lembra, sabe que um dia doeu, mas hoje não dói mais. Não dói mais. Então eu chegava com meus filhos e falava, ei filhote, o que o papai tem que mudar? Ele falava, pai, queria que você fizesse isso. Eu digo, tá certo, filho. Chegava pra minha filha, papai, você podia fazer assim. Eu digo, tá certo, filha, tá bom. E sempre fazendo isso. Deu conta de... Sempre me esforçando muito. Quero dizer a você que se você continuar dessa maneira, você vai se dar mal, você vai se lascar. Se você tá achando ruim, querido, dane-se você. Eu não tô nem um pouco preocupado com o que você pensa a meu respeito. Eu sou verdadeiro, eu sou autêntico e pronto. Tá? Sim. Isso não é um sincero, isso é um sincericida. É um cara que tá querendo matar outra pessoa e que não tá nem um pouco preocupado com o seu sentimento. Ele tá preocupado com o bem-estar dele, certo? O sincero, qualidade. É o sincero empático. É aquele que diz, cara, pô, irmão, não age mais assim não, cara. Tu continuar agindo dessa maneira, olha o que é que tá acontecendo com você. Sim. Né? Situações estão acontecendo, por quê? Porque tu tá agindo assim. Se tu mudasse a tua atitude, olha o que é que pode acontecer. Beleza? Qual a diferença? Por quê? Porque a minha sinceridade, ela tá baseada na minha preocupação com você. Essa sinceridade de efeito, ela tá preocupada comigo. Essa é a diferença. Então, poder analisar os comportamentos... Pô, esse no relacionamento é tudo, velho, que ele tá falando, hein? Tá? Exato. Sabe? Quando você tá com a sua esposa e a sua esposa age com grosseria com você, o que é que o cara diz? O cara pode olhar e adjetivá-la, né? Sim. Você é isso, você é muito aquilo. O que é que ele vai conseguir com isso? Ele vai conseguir outra agressão de lá pra cá, né? Mas quando ela é grosseira comigo e eu olho pra ela e digo, meu amor, não precisa usar esse tom de voz. Né? É fácil fazer isso? Eu não estou dizendo que seja fácil, não. Tá? É que nem o grande exemplo da história que eu contei, do cara que tá na mesa, a mulher tá lá colocando ele para baixo. Sim. Na hora ele pode ficar na dele, mas na hora que ele entrou no carro, ele pode chegar e falar, meu amor, quando você fala de mim, eu fico mal pra caramba. Faz mais isso não, por favor. Não faz mais isso não. Porque é uma coisa como eu me sinto. Sim. Né? Outra coisa, porque na hora que você tá falando aqui, muitas vezes a pessoa que tá falando, ela não tem noção do quanto tá doendo, né? Porque quem bate não sabe o quanto dói, não sabe. Mas quando eu digo como me sinto diante do ocorrido, eu ajudo a outra pessoa para que a pessoa saiba que tá doendo. Porque muitas vezes a pessoa não sabe. E aí eu me coloco naquele papel a história de mulher e pronto, casamento, marido e mulher, né? O cara tá todo dia, ele tá andando com a meia em casa. Tá andando de meia branca em casa. Todo dia. Tá andando de meia branca em casa. A mulher olha e diz assim, mas rapaz, ele sabe que essa meia vai ficar imunda. Ele sabe que eu vou ter trabalho para lavar essa meia. E ele continua com essa meia, eu não acredito não. Eu não acredito num negócio desse não, pelo amor de Deus. Aí vai no outro dia, tá o cabo de meia branca de novo. Aí o ódio dela aumenta. Eu não acredito que ele tá com essa meia não. Aí no outro dia, de novo com essa meia. Aí ela vai e... Será a história da gota d'água? Será possível? Será possível que você não tá... Você quer me dar mais trabalho mesmo e tal? Aí ele diz assim, meu amor, me desculpa, eu tô usando a meia pra na hora de eu me deitar na cama, aí eu tiro a meia, o meu pé tá limpo, porque eu fico preocupado de você se incomodar de eu estar com o pé sujo. Né? Olha que doido. Né? É porque, cara, muitas vezes... Eu não tô dizendo que seja sempre. Também tem uns cabas sem futuro também. Tal, né? Mas muitas vezes a falta de comunicação conjugal,
falta de comunicação gera gaps de comunicação, ruídos de comunicação desnecessários. Você acha que essa falta Por de uma simples comunicação... fala. Você acha que essa falta de comunicação é o principal... Vou usar uma palavra, o principal demônio dos relacionamentos, assim? Não. A falta de comunicação é a consequência, ela é consequência, né? Quando o casal perde a capacidade de se comunicar, o casamento está perdido. Tá. Eu costumo dizer isso, né? Não que não tenha jeito, por favor, mas eu digo o seguinte: quando o casal perde a capacidade de se comunicar, aquele casal não está mais casado, tá? Aquela coisa, a conta tá chegando já. Sim. Por quê? Por exemplo, a traição acaba casamento? Conheço muitos casamentos que superaram a traição. Agressividade, agressão acaba casamento? Conheço muitos casamentos que acabaram, que superaram essa situação e tal. O ponto é que a pessoa, aquele casal, ele passa pelo trauma. E ele não trata o trauma. Tá. Quando você não trata o trauma, o silêncio começa a reinar cada vez mais vivo dentro da relação a dois. Né? Por quê? Porque as mágoas, elas estão crescendo. Se mágoa e rancor não for tratado, só vai crescer. E nós sabemos que mulheres são mestras em revisitar passado, né? A mulher, ela revisita o passado com muita facilidade, né? O homem não, o homem ele quer deletar, né? O homem ele deleta. Não quer saber Ele do consegue passado. deletar com uma facilidade absurda. Mas a mulher não, a mulher se deixar, ela visita o passado, se deixar, ela permanece no passado, inclusive com aquilo ali, remoendo ali, aquela coisa e tudo mais. Por isso que tem que tratar, né? Por isso que tem que tratar. Mas quando a capacidade de se comunicar se instaura dentro do relacionamento, fica muito complicado, porque não tem nada que eu diga que o outro entenda. Por mais que eu esteja repleto das melhores intenções, eu quero comunicar algo, mas o outro sempre leva para outro lado. Se eu digo que realmente estou querendo mudar, o outro não acredita. Ele sempre acha que há uma segunda intenção por trás, né? Sim. Por isso que num momento como esse é necessária a presença de um observador. Você precisa de um mediador para ajudar o casal. Porque se não houver um mediador, não funciona. Olha, eu vou te dizer. A coisa que eu mais faço hoje, inclusive, é isso. Papel Mediar? de mediador. Quando eu pego um casal em pé de guerra querendo se matar, que eles entram na minha sala assim, a gente vem aqui porque nós vamos separar. Eu digo, já não vão porque vieram aqui. Porque quando quer separar, não vem aqui, né? Mas estão vivendo o inferno. Estão vivendo o inferno, estão ali com ódio um do outro. Quando tem ódio, amigo, fique certo, tem amor demais. Porque ódio é amor frustrado. Né? Eu te amo muito, tu não tá fazendo o que eu queria, então eu fico com raiva de você. É amor frustrado, é frustração de amor. Então tem muito amor ali, tá? Quando o marido chega e diz, ela é isso, ela é isso, ela é isso, eu digo, é doido por ela, é doido por ela, é doido por ela, é doido por ela. Né? E aí, só que qual é o problema? Ele tá tão focado no defeito, ele tá tão focado nos erros, nos defeitos, que ele não consegue enxergar mais nada. Então o meu papel como mediador é exatamente fazer com que ele visite lugares que ele não quer visitar. Entendi. Que ele não quer. Então o marido chega aqui, a esposa chega aqui, eles começam, aí um esculhambou, outro esculhambou, outro fala, só que eu fico só ali ouvindo. Eu digo assim, só não usem de palavras de baixo calão na minha presença. O resto vocês podem fazer sem se matar. Aí um fala, outro fala, aí eu peço pra sair, tiro um, né? Fica só o marido. Eu digo assim, amigão, me diz uma coisa. Será que você poderia me dizer? Você falou vários defeitos dela aqui, que eu vi, muita coisa. Mas será que você poderia me dizer uma qualidade da sua esposa? Aí a resposta é sempre a mesma. Eu posso colocar 10 maridos, todos vão responder a mesma coisa. Nada da qualidade. Da qualidade. Qual é a resposta do sábio? Porra, velho. Não tô preparado. A resposta é a seguinte. Eu digo assim, me diga uma qualidade da sua esposa. Todos respondem a mesma coisa. São várias. Fala uma. São várias. Aí eu digo assim, não, eu quero só uma. Aí ele para, pensa. Eu acho ótimo, porque tá com os olhos pra cima, né? Tá buscando, tentando lembrar, né? Aí fica. Mas são muitas. Eu digo, eu sei que são várias, eu sei que são muitas. Eu preciso só de uma. Por quê? Porque não quer dizer, cara. Não quer dizer. A raiva é tão grande, os defeitos estão
tão fortes, estão tão vivos diante, que ele não quer falar uma qualidade dela, ele não quer. Aí eu digo, amigão, não é possível que uma pessoa tenha só defeito. Será que você está enxergando o quão míope emocional você se encontra? Míope emocional. Porque o excesso de defeitos nos traz uma miopia emocional. Sim. A gente não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Aí ele começou, não, ela é uma boa mãe. Aí eu digo, mais alguma coisa? Aí, cara, o cara fala o primeiro. Aí começa, aí vem outro, aí vem outro, aí vem outro. A fisionomia muda. A fisionomia muda. Porque você começa a lembrar ele das Você, coisas, né? por quê? Porque você abre uma porta que você tava com ela trancada. Você não quer ter acesso a ela. Você não quer ter acesso a ela. Aí eu digo assim, o que é que fez essa mulher te encantar quando você casou com ela? Ah, ela era isso, ela era isso, ela era isso, ela era isso. Aí eu digo assim, se ela voltasse a ser isso, você queria essa esposa de volta? Aí ele, aí era sonho, né? Mas isso aí não acontece. Eu digo, não, só me responda. Se ela voltasse a ser essa, você queria? Ah, queria sim. Beleza, show de bola. Aí ele sai, ela volta. Aí na hora que ela entra, faça a mesma coisa, né? Me fala uma qualidade dele. Tem várias. É a mesma coisa? Mesma coisa, eu não falo. A mulher que não fala mesmo, meu amigo. A mulher não fala nem a pau. Tem várias. Ela tá com ódio. Ela tá presa lá no passado. Ela tá lembrando do dia que ele falou não sei o quê. No dia que ela pegou ela Conversando com o outro. com a piricrente. Porque também tem umas piriguetes na igreja, tá certo? Tá, o dia que ele pegou ela ali com aquela, né, com aquela outra e tal. Então ela tá presa naquilo ali toda hora. E aí eu digo, eu preciso de uma qualidade dele. Se você não disser uma qualidade dele, a nossa conversa acaba. Aí, não, ele é muito trabalhador. Eu digo, opa, ele é um homem trabalhador? Não, ele é muito trabalhador, sempre foi. Aí começa a mudar. Aí eu digo, o que mais? O que mais? Falei, não, eu digo, agora me diga, o que é que ele tinha que fez com que você se encantasse tanto por ele e tal? Aí é muito bom a mulher, cara. Porque quando a mulher vai pra esse lugar da lembrança do começo, meu amigo, porque essa é a vantagem da mulher também, porque a mulher ela é muito sensível, né? A mulher é muito especial, bicho. O ser mais perfeito que Deus já criou. Eu acho maravilhoso. Eu acho lindo a sensibilidade que a mulher tem, sabe? Eu gostaria muito de ter a sensibilidade que uma mulher tem. E aí, eu acho que essa é uma das coisas que eu mais admiro na minha esposa, sabe? A sensibilidade. Demais, eu acho lindo demais, o coração, sabe? Sim. Aí o cara vai, aí ela vai, aí começa a falar, ele era assim, ele era assim. Muda tudo. Aquela coisa, aquele conto de fadas, né? E tal. Eu digo, e se ele voltasse a ser esse homem? Você gostaria que ele, sim, você ficaria com ele? Não tem nem perigo dele voltar a ser. Eu digo, mas eu tô te perguntando. Chegou? Se fosse e tal. Não, se fosse, eu queria. Aí eu digo, ele falou a mesma coisa de você, sabia? O que é que ele falou de mim? Não, ele falou que você era assim, era assim, era assim, era assim. E era? Ela falou, era. Nossa, eu era mesmo. Começa, sabe, a refletir, se dá o direito de refletir. Aí eu disse, se eu te dissesse que ele falou que se você voltasse a ser essa mulher, era a coisa que ele mais queria ter. Rapaz, a Loli diz assim, é sério ele falou isso? Falou. Teu marido te chama demais, mulher, tu não tá vendo isso não? É sério. Porque ela tá ouvindo de uma pessoa... Não tem aquele filtro que ela... Que ela não tá com uma parede, ela não tá armada. Ela tá com os ouvidos abertos. Ela tá escutando. E aí você coloca os dois e diz, ela falou isso, ela falou isso. A mesma coisa que você disse que ficaria com ela, a mesma coisa que você disse que ficaria com ele. Gente, vocês se amam muito. Tá faltando é voltar a se comunicar. Resolve 99,9%. Cara, grande parte dos relacionamentos são resolvidos, sabe? Grande parte. Show, cara. Tem uma dinâmica que eu faço. Essa dinâmica é muito boa. Eu pego... Nossa. Tá tranquilo, né? Vamos lá. Não, dá. Tá.
Olha, olhou pro relógio, é um sinal, Lucão. É um sinal. Não sei, porque eu fico preocupado Não. com a hora, porque se Não. deixar, amigo, eu vou 3, 4 horas, entendeu? Não, tá quase na Então tá bom. caminhando pra linha final. Então o que é que acontece? Só pra você ver como é forte essa coisa do defeito, né? A gente cuida de muitos casais e tal, né? Aí às vezes eu faço umas dinâmicas com casais, aí eu pego... Uma vez eu peguei 5 casais, coloquei 5 homens para um lado, 5 mulheres para o outro. Aí eu pedi para os homens escreverem a maior qualidade e o maior defeito da sua esposa. Cada um colocou a maior qualidade e o maior defeito num papelzinho e tal. E aí me entregou, né? Aí as 5 esposas assim, todas em linha, né? Aí eu peguei o papelzinho da primeira e fui ler. Falei, bem, vou ler as qualidades. Mas eles sabiam qual era? Sabiam que você tava lendo dessa pessoa? Tal? Não, os maridos escreveram, cada marido escreveu a Da sua qualidade esposa. da sua esposa e o defeito da sua esposa. Cada marido. Certo. Me deu o papel. As esposas estavam em linha, eu falei, agora você vai adivinhar Vai adivinhar. quem é o seu marido, Entendi. tá? Boa. Seu marido aqui vai falar, agora eu vou ler as qualidades, e você vai dizer, foi o meu marido que escreveu, foi o meu marido que escreveu, ok? Boa. Beleza. Aí eu comecei, né? Bem, o seu marido disse que lhe admira muito, principalmente pela sua preocupação em estar em casa sempre que ele vai chegar. Aí uma olhou pra outra e falou: mulher, meu marido nunca disse isso pra mim, não. Será que foi meu marido que falou isso? Aí a outra: mulher, o meu aqui não é, porque eu nunca tô quando ele tá. Será que foi o meu? E elas ficavam, né? Eu digo, deixa eu ler outro. Olha, ele tá dizendo aqui que admira muito a esposa que tem, porque ela é com certeza a mulher que ele sempre sonhou. Uma mulher que o ouve, uma mulher que age com muita responsabilidade e que ele tem muito orgulho de você. Foi muito bom. Que uma falou: mulher, se meu marido tiver escrito isso, eu não durmo hoje. A outra falava: o meu aqui não foi, nunca e tal, né? E assim, nas qualidades, nenhuma identificava nada. Mas na hora que eu fui por defeitos, amigo. Tá zoando, velho. Na hora que eu fui por defeitos, ele tá dizendo que seu maior defeito é porque você fica mais na casa da sua mãe do que em casa. E ele não suporta isso. Sou eu. Ele tá dizendo, esse marido aqui tá dizendo que não pode levar você pro shopping, porque as bolsas falam com você. As bolsas e os sapatos. Ai, mulher, sou eu. Isso é pra gente ver que como os defeitos são pontuados em casa. Os defeitos, eles são ditos em casa. Os defeitos, eles se repetem constantemente. Eles estão na boca do marido, na boca da esposa. Aquilo fica chancelado como identidade. Isso é tão forte. Nossa. Isso é tão forte que você deixa de fazer aquilo, mas aquilo está tão vivo na identidade que foi gerada pela repetição constante, que você continua pagando preço por uma coisa que você não faz, assim que você nem faz mais. Que se torna seus defeitos, irmão, sua identidade. Olha que louco isso. Tá? E aí você vai ser muito mais reconhecido pelas suas falhas do que pelos seus acertos. E é isso, a gente tem que ter cuidado, sabe? É ser mais intencional em elogiar mais o cônjuge. Porque os defeitos, eles aparecem com muita facilidade. Os defeitos, eles sobressaem. As qualidades fazem, assim, ela faz parte. É como numa empresa. Sim. Se você chegar para um gerente, você chama mais, ele fala o seguinte: amigo, você chama mais a atenção dos seus colaboradores ou você elogia mais? Coração. Você chama muito mais atenção. Né? Porque o defeito, o erro, ele aparece muito mais. E aí que vem o grau de intencionalidade em sermos mais profissionais ou mais excelentes, eficientes no grau, na qualidade do relacionamento gerado. Elogiando mais. Porque o elogio é que faz com que a coisa se consolide. E é mesmo. Sabe? Se eu for pontuar um defeito, que eu não pontue apenas o defeito pelo defeito. Traga. Mas que eu pontue o defeito aconselhando. Aconselhando. Cara, não, isso aí serve até pra parte profissional mesmo, hein, Lucão? Profissional e relacionamento, tudo. Sim, sim. Só uma coisa antes da gente caminhar pra nossa linha final. Teve um ponto que você tocou no começo do programa, que você falou sobre a parte da mulher ser submissa, tudo mais, ali no casamento. E tem muitas mulheres que postam na internet, tem muitos
textos sobre isso, vídeos de mulheres falando, que é a seguinte: mulheres, cuidado com vocês com esse papo de ser submissa de homem, porque aí você ajuda esse homem a crescer. Esse homem cresce, se destaca, se torna um cara bem sucedido ali. Você dedicou sua vida inteira a ajudar esse homem, a servir ele, a ser submissa dele. E esse homem, quando você chega ali nos 40, 50 anos, te troca por uma mulher novinha e não sei o que lá. Só que eu vejo uma revolta muito grande das mulheres com relação a isso. E aí a minha questão é: isso acontece porque a mulher acaba escolhendo mal o homem? Tipo, ela não escolhe o homem certo? Ou é uma coisa mais comum do que a gente imagina, vai acontecer com muitas e muitos casais mesmo isso, o cara vai chegar lá e troca. Por quê? Minha dúvida é assim, por que isso costuma acontecer? O que você vê acontecendo? Cara, assim, existem dois mundos, né? Existe o mundo que é... Então, assim, existem duas realidades, assim. Existem as pessoas que vivem o relacionamento cristão, se assim eu posso falar. Sim. E as pessoas que vivem os seus relacionamentos mundanos, do mundo e etc e tal, né? O que eu tô falando aqui é sobre relacionamento cristão, tá? Eu não posso nunca entrar aqui nessa linha do relacionamento do mundo, porque aqui é um relacionamento totalmente diferente, aqui é uma outra situação, totalmente diferente. Por isso que eu digo a você, eu só acredito em casamento se verdadeiramente houver temor a Deus. Sem temor a Deus, eu não acredito em casamento assim, porque o que vai reger basicamente é o eu. O eu vai estar sempre em primeiro lugar, tá? Eu já vivi um casamento assim, tá? Eu já vivi um casamento em que eu tinha uma mulher empoderada dentro de casa, eu tinha uma mulher que também só olhava para ela, para o crescimento profissional dela, eu olhava para o meu crescimento profissional também, eu tinha os meus direitos, ela tinha os direitos dela, eu já vivi esse casamento. Com a mesma mulher de hoje. Com a mesma mulher de hoje. Para mim, isso não é casamento. Isso não é casamento. Para mim, isso é um contrato. Tá? Porque existe o casamento-contrato, existe o casamento uma aliança, um compromisso. Casamento-contrato é aquele que você casou hoje, que amanhã você pode quebrar esse contrato se você quiser. É aquela pessoa que casa já com a perspectiva da possibilidade de separar. Mas existem pessoas que casam para a vida toda. Né? Existem pessoas que olham e dizem assim: eu estou no altar e desse altar eu só saio pro caixão. Isso aqui, ó. Isso aqui vai muito além de uma joia. Muito além de uma joia. Vai, compra minha casa, isso aí. Tá? Verdade, vai além de uma joia. Tá. Isso daqui é acesso. Eu costumo dizer que a aliança é o acesso. A aliança é o acesso ao altar que um dia eu disse sim para ela diante de Deus, sabe? Então, todos os dias eu olho para essa aliança aqui, eu lembro do sim que eu disse para ela e que eu disse para Deus. E a partir desse momento, é como se eu olhasse para essa aliança todos os dias e eu agradecesse a Deus todos os dias a mulher que Ele me deu. Quando eu falo isso, cara, é porque eu sou muito grato a Deus. Muito grato a Deus, porque se não fosse Ele, com certeza eu não estaria conversando com você aqui. Com certeza a minha vida teria sido completamente diferente do que foi, do que está sendo. Porque eu me casei muito jovem, me casei com 24 anos, né? Eu comecei a namorar com minha esposa, eu tinha 16, né? Então ela praticamente foi minha primeira namorada. Só que eu era um cara do mundo. Um cara do mundo. Então, que vivia em farra, né? Vivia com os amigos em bar, movido a muita bebida, né? E tal. Então tinha uma vida completamente diferente da vida. Tanto que o meu casamento era só briga. Era só briga, confusão, reclamação, minha esposa se queixando. Tive uma filha, minha filha, aliás, tive um filho, minha esposa deixou de ser esposa, virou mãe, né? Isso pro homem não é das missões mais fáceis, perder a esposa e ganhar uma mãe. Você não é treinado para isso. Se você for do mundo, então, amigo, peraí, eu tenho meus direitos, peraí, não é assim. A mãe tá lá com o peitão de fora. Muito, muito ruim. Tá muito ruim. Meu segundo filho nasceu,
foco no 100% no profissional, poder dar para os meus filhos o que eu não tinha. Sim. Né? Mas o que meus filhos queriam realmente era a presença. O que eu dava para eles era presentes, que é o que muita gente faz hoje, né? Achando que presente vai calar a boca de menino e tal. Não vai. O que vai causar realmente é a presença. Nossa. Mas assim foi, cara, sabe? Até que em 2005, isso, 2005, eu vi que meu casamento não tinha mais jeito. Eu sou filho de pais separados. Eu vivi minha vida toda dizendo que eu jamais iria me separar. Porque eu sei o que é ser filho de pai separado. Não sei outras pessoas, mas pra mim foi muito ruim ser filho de pai separado. É muito ruim. Também. Né? Você vê seu pai com outra pessoa, sua mãe com outra pessoa. Apesar de que minha mãe nunca se envolveu com outra pessoa, mas meu pai casou com outra pessoa. Datas você tem que se dividir. Quando seus pais então são brigados, é a pior coisa do mundo ainda e tal. Então, eu digo como se a felicidade fosse algo que eu tinha colocado numa caixa. Sim. A felicidade só pode ser se for assim. Isso. Tem que ser dessa maneira. E não, tem tanta. Você já era pastor, não, né? Era não. Segundo filho, pastor. Não tem como. Como dizem alguns amigos meus, pastor eu sempre fui, só que eu levava o rebanho pro lado errado, entendeu? Eu levava o rebanho pro lado errado. E aí, cara, muitas pessoas vinham falar pra mim, sabe, que o meu casamento não estava perdido, né? Que tinha uma saída pro meu casamento. Aí minha esposa começou a procurar muito a igreja, começou a visitar algumas igrejas. Eu tinha muito preconceito com relação aos evangélicos, eu não vou negar para você. Ai. Tá? Eu tinha um preconceito horrível ao evangelho, eu tinha um preconceito horrível ao nome pastor, que para mim pastor era tudo ladrão, né? Eu tinha um preconceito muito grande e tal. Eu sempre fui muito apaixonado por Nossa Senhora. Eu sou de uma família católica. Sim. Então eu sempre achei que os evangélicos não gostavam de Maria, porque não rezam para Maria, sim, né, e tal. Verdade. Então eu tinha um preconceito muito grande com relação a isso. Caramba. Mas, cara, Deus, quando ele tem um propósito na vida de alguém, e talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo aqui, eu chutei o balde, sabe? Chutei o balde. E enquanto eu chutava o balde, a minha esposa buscava a Deus. Então agora eu chegava em casa e eu tinha uma mulher calada, uma mulher que não brigava mais, uma mulher que não me confrontava mais. E eu achava esquisito demais aquele negócio que estava acontecendo com ela, sabe? Quando eu comecei a ver que ela estava começando a visitar esse negócio de igreja de crente, eu falei, meu amigo, lascou, agora é que eu não quero mesmo. Que eu não casei com o negócio de crente, Deus me livre, né? Que eu quero saber disso. Né? E aí meu conflito ficou maior ainda, aí foi que eu realmente assim, chutei o balde. Caramba, isso aí foi um problema mesmo, então. Foi muito ruim, cara, muito ruim mesmo. E aí eu decidi me separar mesmo, entendeu? Fui a um advogado, sentei para tratar de divórcio e tudo mais. E eu não esqueço nunca, no dia que eu saí daquele advogado, como eu fiquei mal, cara, sabe? Porque Deus colocou um cara na minha frente, olhou pra mim e disse assim, tá preparado pra ver outro homem na tua cama? Sabe? Tá preparado pra ver teus filhos chamando outro homem de pai? O cara, mas assim, rolou essa conversa mesmo? Porque as pessoas viam que a gente estava vivendo uma crise. Sim. Né? E muita gente vinha conversar comigo e tal. Pessoas. Cara, aquela coisa, Deus te cerca de todos os jeitos, sabe? Era um negócio fora do normal. E aí, quando foi num sábado, num domingo de manhã, aqui resumindo um longo testemunho, minha filha chegou para mim e disse assim: papai, vamos para a igreja com a gente? Eu falei, filha, não vou não, papai tá cansado. Porque eles iam sozinhos, né? E a minha esposa e meus filhos, eles iam pra igreja. E eu ficava impressionado como é que criança gostava de ir pra igreja, porque eu não gostava de ir pra missa de jeito nenhum, eu ia arrastado. Mas meus filhos estavam tudo arrumados para ir lá pro culto, que eles adoravam, porque a igreja evangélica tem um trabalho muito bonito com as crianças, né? Sim. E tal. E era bonito o que estava acontecendo com os meus filhos sendo transformados também. Às vezes eu falava um palavrão em casa.
Nossa, passa um filme quando eu lembro disso. Aí ela chegou e falou: "Por que o senhor não vai?" Eu falei: "Porque papai tá cansado." Aí minha filha olhou no fundo dos meus olhos, cara, e disse assim: "Papai, Deus cansa." Minha filha tinha 3 anos de idade, cara. 3 anos pra soltar anos. isso aí? Mulher. Cara, quando complicado. ela falou aquilo pra mim, aí eu falei: "Cara, Deus tá falando comigo, sabe?" Como se eu ouvisse assim: que preconceito é esse que te impede de conhecer algo novo? Vai lá e conhece, vê só como é. Ah, você não tinha nem ido ainda. Nunca tinha ido. E aí naquele dia eu falei: "Cara, eu vou lá, sabe?" Aí cheguei pra ela e falei: "Filha, papai vai hoje. E eu vou de coração aberto, né?" E aí minha esposa, não precisa nem dizer como é que ela ficou, né? Quando a gente entrou naquele carro, cara, a igreja era mais ou menos uns 8 quarteirões pra gente chegar lá. Era perto. É. Mas foram os 8 quarteirões mais longos da minha vida, sabe? Porque eu falei: "Cara, vou chegar nessa igreja, Porque assim, Fortaleza é uma capital gigante. Só que todo mundo se conhece. Entendeu? Todo mundo se conhece. Não é como São Paulo, que. Né, São Paulo é outro mundo, né? Mas Fortaleza todo mundo se conhece. Falei: "Vou chegar lá, todo mundo vai me conhecer, vai ver que eu tô aqui e tudo mais." Mas eu ouvia Deus falando comigo, sabe? Chegou a hora de você se humilhar, chegou a hora de você ser pequeno. Chegou a hora de você colocar toda a arrogância pra fora, isso tá acabando com você. Aí cheguei naquela igreja, bicho, era todo mundo vindo. Eu falei: "Nego vai olhar pra mim e vai dizer: eu sabia que você vinha." É. Cara, não teve uma pessoa que falou isso. Ninguém te explica. Nunca fui tão abraçado na minha vida, nunca fui tão amado. Porque nada é mais constrangedor do que o amor, cara. Sabe? O amor é algo muito forte. E aí eu fui para aquele lugar, e naquele dia, rapaz, eu vendo meus filhos ali adorando a Deus, sabe? Eu com a minha esposa, sabe? Ali foi como se Deus me mostrasse assim: sua família não acabou, não. É, lembrando que ele tava num pé de guerra ali, né? Sua família não acabou, não, sabe? É como se Deus falasse para mim assim: tem um propósito muito maior do que a sua vontade. Sim. Sabe? Se dê direito e tal. E aí, meu irmão, desde o dia que eu botei os pés pela primeira vez naquela igreja, nunca mais eu deixei de ir. E, E aí Deus foi fazendo todo o tratamento. A gente foi para um grupo de casais, a gente passou a ser ministrado. Eu comecei a aprender muita coisa, eu Sei. comecei a me conhecer. Entendeu o que tava acontecendo Eu com comecei você. a olhar muito para mim, comecei a enxergar muito. Porque quando você conhece Jesus Cristo, cara, eu digo sempre o seguinte: as pessoas falam assim: a melhor coisa é se aproximar de Deus. Eu digo: não, cara, se aproximar de Jesus é muito ruim, não é bom. Por que que não é bom? Porque ele é luz. Quanto mais perto dele, mais ele te mostra, mais ele te ilumina. Então mais ele te mostra quem você verdadeiramente é. E quando a gente começa a se ver, é bom, porque você se dá o direito de mudar se quiser, né? Sim. E aí você começa a passar por um processo de transformação, que é exatamente o fruto do arrependimento. Isso aqui. Porque mudança só existe se houver arrependimento. Sem arrependimento não tem mudança, né? Sem justificativa. Não existe justificativa. É só mudança, só mudança. E assim foi, cara. E aí eu fui mudando, fui olhando pra ela de outra forma, fui me apaixonando novamente. Meu amor só cresceu. E não entrou pra estatística do cara que larga a mulher pra ficar com a novinha. E não entrei pra estatística do cara que larga a mulher pra ficar com a novinha. Pelo contrário, entrei pra estatística do cara que tem 52 anos e que não larga a mulher por nada e que faz de tudo pra que esses velhos, esses coroas de 50 anos de idade caiam em si e valorizem a coisa mais preciosa que eles têm,
que é a esposa. Porque é com ela que nós vamos estar no último dia da vida, com ela que vai estar ali do meu lado. E eu quero, em nome de Jesus, eu digo a ela sempre, eu vou primeiro do que você. Senão nós não dá conta, não. Eu vou primeiro do que você, porque eu não suporto. Eu não suportaria estar no seu enterro. Deus, eu sei que ele vai ser muito bom comigo, ele vai me levar primeiro, porque eu não quero viver isso. Caceta. É normal você ver um homem ter, assim, é um bom homem, né? Ter esse pensamento. Esse pensamento. Não quero viver isso. Não quero, enfim, né? Luizão, meu irmão, muito obrigado, cara, ter conhecido mais da sua história aí. Sem contar os vários conselhos, né? Não falou só de você aqui. Não. Você contou os pontos aqui, as passagens, mas mais você contribuiu trazendo os pontos de vista do que você viu, vê no dia a dia, tanto de casais que você ajuda, agora impactando. Antes era só o grupo da igreja, agora impactando pessoas no Brasil, no mundo, porque muitas pessoas de outros países também assistem, Portugal, vários outros países. Que assim seja. E muito, muito, muito bom mesmo, cara. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Obrigado por ter contribuído tanto com a gente, com a nossa audiência também. Espero que esse vídeo chegue em quem precisa chegar, né? Espero que você tenha gostado de verdade, mas antes de finalizar, vou deixar o Luizão passar aqui aquela última palavra, que está, as redes sociais dele tá aqui na descrição. Essa aqui é a nossa câmera Cleidinha, fica à vontade para se comunicar com ela, passar uma ótima mensagem para quem está nos assistindo, Luizão. Obrigado, cara. Se eu puder falar algo para você, é só valorize o que você tem de mais precioso, que é a sua família. É isso. Não tem nada, não existe forma mais perfeita de você criar filhos seguros, filhos com caráter bem forjado, de homem, de mulher, do que quando um filho vê um pai loucamente apaixonado pela esposa e a esposa pelo pai. Não existe segurança maior que a gente pode dar para os filhos do que um casamento sólido. Então, cultivem isso. E que Deus os abençoe muito, Deus te abençoe muito, Du. Obrigado, que esse programa, igualmente, cada dia mais que essa bênção que eu sei que Deus te deu aqui venha contribuir com muitas e muitas famílias também, porque eu sei que falar sobre relacionamento não é das missões mais fáceis, mas uma missão necessária, né? Deus abençoe, viu? Luizão, muito obrigado, cara, valeu mesmo.